Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui comigo. E hoje nós vamos de pergunta para a Ju, né? Uma live aqui sempre respondendo as dúvidas de vocês sobre alergia alimentar. E hoje eu vou responder aqui as dúvidas das mamães que participam da minha comunidade de mães do Facebook. As meninas sempre têm uma live aqui comigo por semana para fazer, né, tirar as dúvidas delas. Além disso, elas têm também acesso às minhas aulas ao vivo. Tem login e senha, podem acessar a qualquer momento, ver, rever e fazer perguntas lá na comunidade. Tem as minhas mentoras respondendo, outras mamães respondendo também. E sempre que eu posso, também passo por lá para auxiliar essas minhas mamães que participam da minha comunidade do Facebook. Se vocês quiserem me fazer perguntas, participem também da minha comunidade, são todas muito bem-vindas. E dando tempo eu também vou responder as dúvidas de vocês aqui pelo Insta. Essa semana também abri um box de perguntas aqui, né? Recebi uma enxurrada de dúvidas sobre alergia alimentar, então já podem ir colocando aqui no Insta dúvidas sobre alergia, tratamento, fórmula, aleitamento, evolução, dieta, cuidados do dia a dia. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre alergia alimentar, estou aqui à disposição de vocês para responder a quaisquer dúvidas. Vou começar aqui então com a perguntinha da Keila. A Keila falando aqui: Ju, tinha dito que um mês que eu não comia ovo em pão, bolo, ou só que desde domingo. Peraí, Keila, não sei se eu entendi direito, peraí. Ju, tinha um mês que eu não comia ovo em pão, bolo, só que desde domingo ela já tinha ficado irritada e diferente, alérgico a ovo, mas cocô com sangue. Ele aí já é mediado hoje com 10 meses. Keila, não sei se eu entendi muito bem a sua dúvida. Se você conseguir descrever um pouquinho melhor aqui para mim, Keila, a sua dúvida, não consegui entender. Né? Tinha um mês, então, que você não comia ovo em assados, seria isso, né? E aí, desde domingo, ele tá ficando mais irritado, tá diferente. Será que ele é alérgico a ovo? É isso que você tá perguntando? Ele teve mais algum sintoma, além da irritação? Porque, gente, irritação, é lógico que pode ser um início, né, de uma reação alérgica. Pode ser o início de uma reação alérgica. Só que é bastante inespecífico, né? A criança ela pode mostrar ali um grau de irritação por mais algumas coisas, né? Nascimento de dente, se for a época, algum pico ou salto no desenvolvimento, né? A gente sabe que a criança pode ficar bastante agitada, prejudicar o sono, ficar mais irritada, né? Nesses picos e saltos, né? Agora são picos e saltos, né? Já não bastasse os saltos, agora tem os picos também. Então a gente tem que sempre, eu falo com as mamães assim, claro, pode ser alergia? Pode, mas vamos tentar primeiro filtrar, para ver se pode ser alguma outra coisa primeiro, antes da alergia. A gente deixa a alergia por último. Tem dente nascendo? Tá mais irritado por isso? Tá com uma febrinha, tá com uma virose? Tem algum salto ou pico? Entrou com medicamento novo ou suplemento novo, né? Pode acontecer também, gente, porque a gente tem que lembrar que medicamentos e suplementos podem ter efeitos colaterais, e muitas vezes a gente fica culpando só alergia alimentar, alergia a alimentos, alergia, e pode ser um efeito adverso, um efeito colateral de algum medicamento ou suplemento, tá? Então é muito importante, e também sempre ler a bula, componentes recipientes e reações adversas, é o que eu sempre falo com as minhas alunas, né, minhas mães de alérgicos que participam do meu programa de acompanhamento de crianças com alergia alimentar. Então isso é muito importante. Então a gente faz uma triagem primeiro, se pode ser alguma outra coisa, alguma outra questão, antes de pensar em reação. Agora, deu dúvida, Keila? Deu dúvida? Então uma irritabilidade, como voltou a comer alimentos que tinham ovo e a criança começou a apresentar uma irritabilidade. Será que isso pode ser o início de uma reação alérgica? Pode ser, mas ainda é muito inespecífico.
A gente continuaria um pouquinho mais, observaria mais de perto essa criança para ver se tem algum outro sintoma, né, aparecendo. Inicialmente, gente, a gente vai pensar nos sintomas que a criança apresentava anteriormente, com o leite, por exemplo, né? Toda vez que a gente está na investigação, se a criança está reagindo a algum outro alimento, a gente sempre vai pensar nessa possibilidade. O mesmo sintoma que apresentava com leite. Pode mudar? A criança pode ativar mecanismos diferentes? Sim, pode ativar mecanismos diferentes. Mas, inicialmente, né, a grande maioria ativa o mesmo mecanismo que ativa com leite. E a gente vai procurar, né, esses sintomas aqui. Então, a Keila coloca que né, cocô com muco, né, que é tipo uma clara de ovo, sangue nas fezes, reações respiratórias de repetição, chiado. Isso é uma reação IgE não mediada. O que é isso, meninas? Reação IgE não mediada é quando o tipo de reação que a criança faz, ela produz células de defesa e não outros tipos de células de defesa e não anticorpos, porque quando ela produz um anticorpo, a gente chama criança IgE mediada, ela vai fazer esse caminho de ativação, produzindo anticorpos do tipo imunoglobulina E, IgE. Os anticorpos que estão ligados a reações alérgicas são os IgEs. A gente tem vários outros IgEs, né? Várias outras imunoglobulinas, vários outros tipos de anticorpos que nós temos aí no corpo, que vão determinar, né, serem marcadores, inclusive, de algumas outras doenças, infecções. A gente tem, por exemplo, gente, e aí fiquem atentas a isso, a IgG. IgG é um anticorpo de memória. Tem muito profissional de saúde aí pedindo, sem, né, nenhuma validação científica, não há qualquer comprovação científica que IgG esteja relacionado, né, o aumento de produção de IgG desse anticorpo esteja relacionado à reação alérgica a algum alimento, então fiquem atentas a isso. Eu sei que é um exame caro, o convênio não cobre, geralmente em clínicas particulares. Você vai, né, pedir ali para o profissional vai pedir para um monte de alimentos e muitos vão vir positivo. Por quê? Porque é um anticorpo de memória. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem qualquer sintoma de alergia vai fazer o exame de IgG, vai dar para um monte de alimentos. Isso quer dizer que ela é alérgica aos alimentos? Não. Quer dizer que ela produziu um anticorpo de memória, que já teve um contato em alguma época da vida com aquele alimento e produziu um pouco mais esse anticorpo. Já a produção de IgE, ela sim pode estar ligada a alguma reação alérgica. Mas toda criança que tem o IgE, a imunoglobulina E, acima de 0,10 ou acima de 0,35, dependendo lá do laboratório, né, da faixa de padrão, então acima de 0,10 ou acima de 0,35 seria positivo. Aí a gente tem os graus, baixo, moderado e grave também. Mas isso quer dizer, sem dúvidas, que a criança é alérgica? Também não. Quer dizer que a criança produz um anticorpo que pode estar ligado a uma reação alérgica, que ela é sensibilizada ao alimento, mas se ela vai fazer reação alérgica efetiva, se ela vai ter sintomas de pele, sintomas respiratórios, sintomas gastrointestinais, isso a gente só vai saber através do TPO, teste de provocação oral, né, que é o método que é utilizado para fechamento do diagnóstico, né, onde o médico vai fazer a avaliação, a instrução sobre como fazer esse teste e vai fechar o diagnóstico. Então ele vai pegar a história clínica da criança, então o que aconteceu? Quais são os sintomas? Será que esses sintomas podem estar relacionados a alguma alergia ao leite ou algum outro alimento? Podem estar. Mas será que é? Então, história clínica fechou. Tem sintomas de pele, gastrointestinais ou respiratórios que podem estar ligados à alergia. Só com isso fecha diagnóstico? Não. Então, tem tipo de reação IgE mediada que pode ser produzida por anticorpo que a gente pode detectar em algum exame? O que são essas reações? Placa vermelha, né, que a gente chama de urticária, e edemas, geralmente nessas partes mais molinhas do rosto, olhos, boca, né, que a gente chama de angioedema, os inchaços. Então, tem algum desses dois sintomas? Ou então tem asma ou dermatite atópica que possa estar relacionado à alergia? Então, nesse caso, pode ser até que produza anticorpo. Então, ele pode pedir exames para auxiliar no fechamento. Exame fecha diagnóstico? Não. História clínica sozinha fecha diagnóstico? Não. Então, tem que ser história clínica
exame, se tiver esses sintomas, porque se for sintoma respiratório de chiado e infecção respiratória de repetição, e sintomas gastrointestinais, então doença do refluxo, diarreia, prisão de ventre, né, que é a constipação, muco, que é como se fosse uma clara de ovo saindo ali junto com as fezes, sangue, nem toda vez vai ter sangue, nem toda vez vai ter muco, pode ter ou não perda de peso, nem toda criança a PLV vai ter perda de peso, então o médico vai avaliar esses sintomas, essa história clínica, pede ou não os exames, mas o que vai efetivamente auxiliar o médico realmente a fechar o diagnóstico é o TPO. O que é o TPO, gente? Dieta e cuidados do dia a dia, muito bem feitos, durante 30 a 45 dias geralmente. A princípio ali vai se investigar leite, soja, ovo, né? Tem que ver a história clínica da criança, como que ela fez reação e quais os alimentos seriam suspeitos aí logo de início. Não é comum e não é o mais correto sair cortando todos os alimentos mais potencialmente alergênicos, tipo 8, 10 alimentos da dieta, seja da mãe, seja da criança, né, que já é maior e faz já a ingestão de comidinha sólida. Esse não é a praxe, né? Isso não é o correto, porque aí muito possivelmente você está cortando muitos alimentos além da conta, além da necessidade. Você aumenta muito o risco nutricional dessa mãe em aleitamento, inclusive podendo prejudicar a produção de leite materno e a nutrição da criança. Tá? Então, a gente vai ali de forma mais certeira, o médico vai avaliar a história, vai cortar ali no máximo, né, gente, uns 2, 3 alimentos a princípio, mas tem que instruir muito bem essa família, é o que eu sempre falo. Falar, pode ser a PLV, tire leite derivados da dieta, para quem já está aí nessa caminhada há um tempinho, só isso é o suficiente, gente? Só isso foi o suficiente para ver o seu filho ou a sua filha bem, realmente sem os sintomas, com qualidade de vida? Na grande maioria dos casos, isso não é o suficiente, né? O médico vai ter que explicar como que tira leite derivados da dieta, ou se vai tirar mais algum alimento, aonde a gente pode encontrar essas proteínas, será que é só em alimento? Não, não é só em alimento, então aonde mais? Como fazer essa investigação? Se eu retiro alguma coisa da dieta, como equilibrar essa dieta para que nem a mãe nem a criança tenham qualquer deficiência de nutrientes importantíssimos para o correto desenvolvimento da criança e para a manutenção da saúde dessa mãe. Isso é muito, muito, muito importante, né? E é tudo isso que eu explico dentro do meu programa online de acompanhamento, todas essas nuances da dieta, se eu tiro, o que eu ponho, como tirar, aonde estão presentes as proteínas, né? O que eu tenho que investigar, quais são as marcas que trazem segurança, tenho que suplementar, não tenho que suplementar, é melhor o equilíbrio da dieta, né? Sempre, né, gente? É o que a gente sempre vai pensar antes. Mas se é uma dieta muito restrita, se a gente está aí com uma investigação a vários alimentos, pode acontecer. Não é a maioria das crianças, mas pode acontecer de uma criança ser múltipla alérgica, né? Alérgica a muitos alimentos. Se a gente faz uma dieta muito restrita, a gente tem que garantir que essa mãe e essa criança estejam bem nutridas por outros métodos, né? Ou por uma readequação da dieta, que algumas vezes é possível, quando não é possível, em alguns casos pontuais, a gente pode lançar mão de suplementos, vitaminas e minerais, né? Que podem ser tomados via oral. Isso também pode acontecer e é muito importante para garantir a saúde dessa mãe e dessa criança até o correto fechamento do diagnóstico. Então faz todo esse acompanhamento, né? E eu falo que é um acompanhamento porque tem que ser, porque as dúvidas vão surgindo a todo momento, o tempo inteiro a gente fica com dúvida e a dúvida não solucionada ao longo, inclusive, né, do tratamento, mas também desse processo de fechamento diagnóstico, pode pôr todo esse processo a perder, porque a criança pode ter um contato não intencional, a família não identificar, a criança entrar em mais uma reação. E aí, quando volta lá no consultório médico, depois de 30, 45 dias, o médico vai perguntar, fez a dieta? Fiz a dieta. Né, o melhor que a família pôde, com certeza, com a instrução que ela teve. Né? Se foi o caso de mudar uma fórmula, se a criança tem uso de fórmula, o médico vai recomendar uma alteração, mas depende da fórmula. Pode ser que a criança também não se adeque àquele primeiro tipo de fórmula indicado. Então, tudo isso tem que ser avaliado o tempo todo. Não basta uma consulta e depois de 30, 45 dias só volta para fechar o diagnóstico. Na grande maioria das vezes não dá certo. Tem que acompanhar essa família, tirar as dúvidas,
crianças, instruir o tratamento, instruir a dieta, orientar a modificação da fórmula, caso seja necessário, mesmo aí ao longo do período, né? Porque muitas vezes eu vejo aí TPO com fórmula não adequada para a criança continua em reação, aí chega lá 30, 45 dias depois, a criança está em reação, fez a dieta, mudou a fórmula, né? Teoricamente estava tudo bem, tudo sendo bem feito, o que o médico vai entender? Que não é a PLV, que não é alergia a alimento. Então ele vai começar a investigar alguma outra possibilidade da criança estar tendo aqueles sintomas. Mas pode ser que a criança realmente seja PLV, tenha alergia à proteína do leite de vaca, tenha alergia possivelmente até a outros alimentos, mas como não foi feita, né, a orientação e o acompanhamento dessa família para que eles entendessem realmente o nível de restrição, né, como fazer, aonde achar a proteína do leite de vaca, porque não é só no alimento, depende do grau de sensibilidade da criança, né, tem vias diferentes também, gente, que essa proteína pode vir pelo ar, pode vir por utensílios, pode vir por medicamentos, por suplementos, por produtos de higiene, de cosméticos, de limpeza ou por alimentos, né? Então são várias vias. Então, para ter um entendimento global de tudo isso, não é tão simples. E é o que eu falo, é impossível um profissional de saúde conseguir passar todas as orientações em uma única consulta. É impossível. Eu falo isso assim com total conhecimento de causa, como mãe de alérgico que eu sou, né, que trilhei todo esse processo, como profissional especializada no tratamento das alergias alimentares que hoje eu sou, né, que estou aí há anos acompanhando famílias de crianças com alergia alimentar. São muitas informações, são muitas nuances e depende muito da criança, do grau de sensibilidade e como ela reage a quais alimentos. Depende, porque cada criança é única, né? Quem dera, gente, quem dera o tratamento das alergias alimentares fosse idêntico para todas as crianças. Seria muito mais fácil, tanto para a família quanto para os profissionais. Mas não é. Cada criança pode reagir a um conjunto de alimentos diferentes. Cada criança tem um nível de sensibilidade, então algumas reagem com mínima quantidade da proteína do leite de vaca ou de outros alimentos, algumas precisam ter contato com uma quantidade maior para apresentar reação. As reações são totalmente diferentes. Então, por exemplo, tem criança que faz placa vermelha, tem criança que dá bolinha na pele, com uma pele mais ressecada, que é a dermatite. Tem criança que tem infecção respiratória de repetição, tem criança que vai ter a asma ligada à alergia. Nem toda asma está ligada à alergia, nem toda dermatite, tá? Mas tem asma que pode estar e tem dermatite que pode estar ligada à alergia. Tem criança que vai fazer prisão de ventre, constipação, tem criança que vai fazer diarreia, tem criança que tem perda de peso, tem criança que não tem. Né? Tem criança que tem problema, dificuldade para engolir alimentos por conta de sintomas da alergia, tem criança que não tem qualquer dificuldade. Tem criança que vai ter problema respiratório, tem criança que não vai ter. Então é muito diferente, né? E o profissional ele realmente precisa conhecer sobre alergia para conseguir tanto, né, o médico fechar o diagnóstico, quanto o médico e nutricionista, que eu falo que é a equipe mínima que toda família precisa ter para ter um bom acompanhamento, um bom fechamento de diagnóstico e um bom tratamento das alergias alimentares, porque a nutricionista especializada em alergia alimentar, gente, é fundamental para acompanhar essa família, para o médico também conseguir fechar bem esse diagnóstico, tá? Não só para o tratamento, porque o tratamento é a dieta de restrição e os cuidados do dia a dia, até que o sistema imunológico, né, esse sistema de defesa da criança amadureça e pare de entender que alimentos, proteínas do leite, da soja, do ovo, do trigo, da banana, do milho, do coco, enfim, né? Qualquer alimento, gente, que tem proteína, a criança, dependendo da criança, dependendo do sistema imunológico, pode fazer reação alérgica. Tá? Então é uma gama, hoje já se sabe cerca de 180 alimentos que alguma pessoa fez efetivamente reação alérgica a um alimento, 180, imaginem. Então é uma gama muito grande, né? A gente tem os mais alergênicos, vou falando, a garganta vai ficando seca. A gente tem os mais alergênicos, leite, ovo, soja,
Peixe, crustáceos, amendoim, oleaginosas, né? A gente tem o trigo, tem esses principais alimentos alergênicos, mas vários outros podem provocar alergia em algumas outras crianças. Eu tenho paciente que tem reação ao coco. Eu conheço criança que faz reação ao coentro, né? Uma folhinha de tempero. É bem mais raro, né, gente? Mas existe. Né? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado e a gente tem que entender que uma criança APLV, na verdade, ela é uma criança que tem um sistema imunológico mais hiperreativo, ele reage a mais do que o normal e ele também pode reagir a outros alimentos. Né? Então isso é importante que a família tenha esses esclarecimentos, gente, e tenha confiança no início do tratamento, porque eu, como mãe de alérgico, eu sei como é desesperador receber esse diagnóstico, receber a frase tire leite e derivados, vai para casa e praticamente se vira, né? Com certeza a gente tenta fazer o nosso melhor. Começa até às vezes, né, pela falta de instrução maior ali na hora da consulta, ler alguma coisa na internet, só que né, eu falo que internet, grupo de mães de alérgicos é um campo minado. Né? Para mim não tem melhor descrição. Um dia eu pensei nessa comparação, nessa metáfora, e realmente é um campo minado. Você pode pisar ali, né, receber uma informação que pode ser muito válida, pode te ajudar bastante, como você pode receber uma informação mina, né? Você pisa na mina e explode, e aí explode a saúde do seu filho e a sua junto. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Coisas que funcionam para uma criança podem não funcionar para outra, pode ser diferente dependendo do nível de tratamento que a criança está, o andamento do tratamento, do mecanismo imunológico, do nível de reação. Então cada criança tem que ser olhada de forma individual, isso é muito importante. Tem mais perguntinhas aqui. A Lili perguntando aqui, ó. Meu filho não está totalmente estabilizado, mas melhorou 80% com alguns suplementos que eu passei. Logicamente, né, Lili, os cuidados também, porque é muito importante, gente. Não adianta suplementar, só o suplemento, né, dependendo do suplemento, não vai fazer milagres, tá? Eles são pontuais, eles podem auxiliar um pouco no processo, dependendo do que a criança está apresentando, mas o principal é retirar a causa da alergia, tá? É assim que o tratamento funciona, tá? Isso tem que ficar bem claro aqui, bem entendido para todo mundo. O tratamento das alergias alimentares é o cuidado de restrição com a proteína que causa alergia na criança, né? Seja a proteína do leite de vaca ou de outros alimentos. Então, seja via alimentar, seja outras vias, tá? Esse é o cuidado primordial. Tem sim algumas coisas que, dependendo dos casos, a gente pode utilizar, né, na medida do que a criança está apresentando, para auxiliar nesse processo, às vezes de desinflamação, de melhora, né, da eubiose. Então, tem algumas coisas que a gente pode utilizar, dependendo do caso, também não é para todo mundo. Ela pergunta se pode testar legumes industrializados para ele novamente. Lili, industrializados, né, com aquele máximo cuidado de leitura de rótulos, que eu explico lá no programa, né, como ler rótulos. Gente, isso é imprescindível. A gente acha que sabe ler rótulo, a gente não sabe, e a gente inclusive tem que entender como identificar rótulos com erros, porque infelizmente ainda tem muita indústria que peca feio, né? Porque isso vai trazer risco para os nossos filhos na rotulagem de alimentos alergênicos, né? A gente sabe que desde 2016, que as meninas lá do Põe no Rótulo fizeram essa campanha incrível, maravilhosa, né, que teve essa lei que as indústrias alimentícias são obrigadas a rotular os 8 principais alergênicos, se eu não me engano, né, logo de cara ali com letras garrafais, em negrito, em local legível, né, isso é importante, não pode ter nada tampando. Então alérgicos contém e alérgicos pode conter. Então até essa diferenciação, gente, é diferente, porque uma coisa é alérgicos contém, outra coisa é alérgicos pode conter. Alérgicos contém, o ingrediente vai estar na composição do produto. Ou pode conter, pode ter um contato dentro da indústria, que a gente fala de traços industriais, que é uma loteria, né? Praticamente uma roleta russa, que pode não ter nada da proteína, como pode ter muita coisa. Vai depender do tipo de contato, do que foi usado ali logo do lado da produção daquele alimento, do lote. Às vezes compartilha maquinário, então o primeiro lote está carregado ali, utilizou, por exemplo, leite em pó para fazer uma torta,
um biscoito. E aí fez aquele processo, aí vem um outro biscoito que na composição, no contém, não tem leite. Mas usou a mesma batedeira, o mesmo forno, a mesma esteira de produção. E aí na hora que vem esse biscoito que na composição não tem, ele acaba agregando essas partículas ali da proteína do leite de vaca nele, por mais que ele não seja como componente. É isso que a gente chama de traços industrializados, né? Um contato que acontece ali por compartilhamento de transporte, de estocagem, de processo de fabricação, de processo de embale, né, embalagem, envase, né, que eu ia falar, envase, né, até isso pode acontecer. Então, são esses contatos não intencionais que acontecem na indústria e a gente nunca sabe se não tem nada, se tem pouco, se tem médio, se tem muito. Então, neste caso, a gente não utiliza, tá? Então, isso é importante, tá, Lili? Então, ter esse cuidado com a leitura dos rótulos e perfeito, se já está 80%, né? O que a gente testar aí de alimento, gente, a gente vai conseguir ter essa nuance, tá, Lili? Para entender se ele vai reagir a outro alimento ou não. Então, se puder esperar mais um pouquinho para estar 90% ok, mas eu entendo a ansiedade de introdução de alimentação, às vezes tem pressão da família, tem pressão do outro profissional de saúde, apesar de que é o que eu sempre falo com as minhas mamães, gente, processo de introdução alimentar, ele começa aos 6 meses, mas ele vai até 2 anos de idade, é um processo. Né? É um processo lento, gradativo, que teria que ser cuidadoso, acolhedor, respeitoso com as crianças. Cada criança vai ter seu tempo, cada criança vai aceitar ou não aceitar o alimento logo de cara, né? Isso vai acontecer para criança alérgica ou não, não é só porque ela é alérgica. Então a gente tem que ter esse olhar cuidadoso, respeitoso, entender o processo de introdução alimentar para alérgico, que é diferente, ele é igual em muitas coisas a outras crianças não alérgicas e tem que ser, né, para a gente fazer uma boa apresentação aí de alimentos, para que a criança comece a despertar, né, aquele contato ali com novos sabores, novas texturas. Então todo esse processo respeitoso, ele é muito importante, mas tem algumas questões específicas do alérgico, né? Isso aí a gente tem que ter cuidado, tá, Lili? Então pode iniciar, vai bem devagarzinho, como eu falo lá no protocolo, vamos aos poucos, a pressa é inimiga do alérgico, né? As meninas já conhecem os meus bordões, e esses bordões eu não criei à toa não, gente, eu criei porque tem coisas que né, quem trabalha mesmo com alergia alimentar já sabe, a pressa para mim, como nutricionista que acompanha a introdução alimentar, que acompanha a dieta materna realmente, né? Porque eu tô ali do lado das minhas mamães, eu tô do lado das minhas crianças com alergia todos os dias no programa de acompanhamento. Eu vejo que a pressa é inimiga, né? Se a gente vai com segurança, com calma, numa velocidade boa, não é uma velocidade lenta, mas numa velocidade boa, respeitando a criança, respeitando esse processo e tendo os cuidados que ela tem que ter por ser uma criança alérgica, a gente tem uma maior chance de sucesso aí, com certeza. A Sil perguntando aqui, boa tarde, Ju, boa tarde, Sil. Você havia me orientado a retirar a soja da minha dieta por 3 semanas, bebê em aleitamento. Apresentou melhora dos sintomas no geral quando eu reintroduzir a soja. Maravilha. Então a gente já sabe que ele é PLV, a gente fez um teste aí de outro alimento, apresentou melhora. Então, Sil, agora a gente vai esperar pelo menos 2 meses, tá? Mantendo bem estabilizado, porque depois a gente volta liberando o contém ou pode conter e traços, tá? A gente volta liberando isso, mas primeiro contém ou pode conter soja, depois antes de traços, tá? Então a gente vai numa gradativa, mas né, se melhorou, já fechamos praticamente aí, mas mantém 2 meses bem estabilizado, porque depois a gente consegue reintroduzir com uma maior segurança e entender realmente a que nível aí ele reage de soja, mas a gente já viu que reage, tá? No momento está reagindo. A Mari me perguntando aqui, a Tati, oi Tati, minhas meninas aqui, minhas mamães de alérgicos estão aqui do programa. A Mari, oi Ju, tudo bem? Tudo bem. Meu bebê já está super bem, mas ainda não está 100% estabilizado. Quando às vezes sai uma raginha de sangue, isso é alergia ou é residual?
Mari, maravilha. Então, o que a gente olha, gente, para entender se é processo de cicatrização do intestino ou se ainda a criança está em reação alérgica, Mari? Então, vamos lá. Primeira coisa, quais eram os sintomas da criança? Todos os sintomas que ela já apresentou. Entrou na dieta, foi fazendo os cuidados do dia a dia, fez o meu passo a passo da estabilização que está lá no programa, né? Agora a gente tem que entender, isso é muito importante, que reação IgE não mediada, como ela demora um pouquinho mais para acontecer, ela também demora para passar. É um tipo de célula que na hora que detecta ali a presença do inimigo, que é a proteína do alimento, né? Que está hiperreagindo, ela monta acampamento ali no local, seja na parte respiratória, seja no trato gastrointestinal, que vai da boca até o ânus. Então, monta um acampamentinho ali. E principalmente, gente, parte respiratória e intestino são lugarzinhos complicados, né, de inflamar. Pensa comigo, né, extremamente irrigado, passa muito vasinho de sangue nos dois lugares, um porque está carregando oxigênio para o resto do corpo, o outro porque está carregando os nutrientes, né, o ATP, que é a energia que vem do alimento. Então tem muito vaso sanguíneo, né, no intestino, que a gente tem a presença aí, às vezes, né, em alguns quadros, não é para todo mundo, mesmo que tenha sintoma gastrointestinal, gente, nem toda PLV sangra e nem toda PLV perde peso, tá? Isso é muito importante. Mas a criança, por exemplo, que inflama tanto, que chega a romper ali a parede do intestino e sai sangue, para recuperar aquele local, para fechar, gente, essa parede do intestino, demora. Primeiro porque as células ficam mais tempo ali de inflamação. Segundo, que o tempo inteiro tá passando bolo fecal ali no meio. Então eu falo sempre, como se fosse uma criança cutucando ali a casquinha do machucado. Vai formando a casquinha de cicatrização, passam as fezes ali e arrancam um pedacinho, tá? Então, esse processo de cicatrização, ele pode demorar de 6 semanas, geralmente, né? A grande maioria em até 6 semanas, a gente já consegue ver uma boa cicatrização. Algumas crianças múltiplas alérgicas, muito sensíveis, podem demorar até um pouquinho mais, mas né, na criança APLV, geralmente, quando é só APLV, 6 semanas, a gente já vê excelentes resultados, né? Quase 100% estabilizada, a grande maioria. E aí, Mari, a gente vai ter que ver os outros sintomas. Os outros sintomas estão super bem. A barriguinha tá molinha, não tá distendida, não tá incomodada, não tá irritada, não tá com diarreia, não tá com muco ou constipação, não tá com excesso de produção de gases, melhorou a doença do refluxo, né? Que pode ter a doença do refluxo associada. A doença do refluxo pode ser sintoma ou pode andar em paralelo, né? Isso é importante a gente entender. Então, os outros sintomas melhoraram. Tá só essa serradinha de sangue que de vez em quando vem, de vez em quando vai. Cicatrização, tá? E fica bem tranquilo que é cicatrização. A Francis Leide, que tá aqui. Oi, Fran. Oi. Ela fala aqui, oi, Ju. A Nutra que eu fui tirou frango, frutas cítricas, ovo, tomate, banana. Médica do meu filho tirou leite, peixe, ovo e soja. Eu e o meu bebê estamos em risco nutricional. Ele está em amamentação mista. Francis está com muita restrição, né? Assim, o que acontece, gente? Qual foi o embasamento disso tudo? Né? O tipo de reação. É uma reação que produz IgE? Esses alimentos deram IgE positiva ou não? Foi totalmente empírico, totalmente assim, vamos cortar. Ou realmente na sua dieta, no momento que você comia todos esses alimentos, você viu claramente uma piora na criança. É importante aqui também, mamães, entender que quando a criança, gente, está muito inflamada, está muito reativa, eu falo que a hora que vagalume vira bomba atômica, tem que ter cuidado com isso. Tá? Na hora que a criança está muito inflamada, muito reativa, né? As células de defesa estão muito ali no campo de batalha, prontas para atirar a qualquer momento, as membranas muito permeáveis, seja na pele, né, com uma pele inflamada ali numa dermatite, seja na parte respiratória, seja no intestino, o intestino muito aberto, muito inflamado, muito permeável, é como se o intestino virasse uma peneira, gente, muita coisa que não deveria passar acaba passando, tá? Tem que ter cuidado com isso. Então é um momento que parece às vezes que a criança está reagindo a tudo que a mãe come, né? No caso aqui a gente está falando com uma mamãe que amamenta, ou esse processo também pode acontecer na hora da introdução alimentar da criança. Muitas vezes o que eu vejo acontecer, né, a família não é bem orientada, não conseguiu estabilizar a criança,
Às vezes tem até aí um indicativo de iniciar a introdução alimentar até antes do momento certo, até antes da hora, a criança ainda em reação, muito imatura, muito novinha, o intestino totalmente aberto, permeável, imaturo, sistema imunológico totalmente pronto para a guerra, e aí parece que tudo que a gente entra na alimentação da criança, a criança reage. Tudo que a mãe come, parece que a criança piora. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Por isso é tão importante fazer o passo a passo da estabilização, realmente, né, que é um passo a passo que eu criei, que eu ordenei com todo o meu conhecimento, toda a minha vivência em alergia alimentar, né, um passo a passo de investigação da dieta e dos cuidados do dia a dia. Então a gente se cerca ali daqueles cuidados, né, garante que não está tendo contato ali com a proteína do leite de vaca, por exemplo, que é geralmente, né, o principal alimento que a gente vai investigar aí nesse início, e faz esse controle muito bem feito para depois pensar em outros alimentos, né? Isso é importante. Ou então, dependendo do sintoma que a criança apresenta, ou se tem algum exame, corta ali 1, 2, 3 alimentos no máximo. É difícil a gente precisar cortar logo de cara, com muito embasamento, 5, 6, 7 alimentos. E é raro também a criança reagir a tantos alimentos logo de primeira, tá? É a minoria, gente. Eu posso afirmar aqui para vocês, é a minoria que reage a 4, 5, 6 alimentos. Tem, mas é a minoria. Então a gente não pode tratar a minoria, né, a exceção como regra. Isso vai trazer, com certeza, né, afeta não só a parte nutricional, que é imprescindível, mas a mãe já está ali restrita de tanta coisa, né? A gente que é mãe, a gente sabe, restrita de tanta coisa, restrita da parte social, né? Eu tô falando aqui fora da pandemia, né, gente? Mas a gente está num momento especial aí do mundo, mas fora isso, a mãe já vem com uma restrição aí de poder fazer o que quer, na hora que quer, no momento que quer, né? Aí vem ainda uma restrição alimentar, isso afeta muito o nosso psicológico, o nosso emocional. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu vejo mães, né, entrando em depressão seríssimo, um problema de saúde muito sério, por conta de restrições alimentares muito estritas, né, e muitas vezes sem necessidade. Então, Franci, se você ainda, né, tá aí, não sei se você tá na minha comunidade ou no meu programa, não tô lembrando aqui agora logo de início, mas se você tá lá na minha comunidade, a gente conversa um pouquinho por lá para eu tentar te ajudar. Se você está no meu programa, não sei se você entrou por agora, a gente vai olhar isso muito de perto, muito a fundo, tá? Pra gente fazer o que precisa fazer. E voltando com os alimentos, eu falo, gente, que no meu programa, a maior parte das vezes, o meu trabalho é estabilizar as crianças, né? Dar essa tranquilidade e as informações que a família precisa para que ela tenha segurança no processo, saiba como fazer o processo muito bem feito, e depois que eu vá reintroduzindo os alimentos, tanto na dieta da mãe quanto na dieta da criança, ou evoluindo a fórmula das crianças. Porque muitas vezes está tudo estagnado, está muito parado, está muito restrito, e isso é muito prejudicial. Aí a Jéssica, oi Jéssica, eu vi que você acabou de entrar, seja muito bem-vinda, tá? Chegando hoje. Então vamos lá, bebê em AME, 7 dias, sem evacuar, tem dor e desconforto. Ainda não modifiquei nada, pois cheguei hoje, estou suspeitando de alergia alimentar. Ótimo, ainda estamos aí na investigação, né? Vou te auxiliar nesse processo, com certeza. Gastro disse para estimular e se demorar, colocar supositório, mas acho tão invasivo. Coloquei uma vez e ele ficou muito melhor após evacuar. Aí a Jéssica pergunta, características normais, amarelo com gruminhos, né? Bebê com 6 meses. Já começou a introdução, Jéssica? Espero que ainda não, né? Que a gente consiga melhorar essas questões antes de iniciar a introdução alimentar, tá? Jéssica, algumas coisas a gente tem que observar. Constipação intestinal, gente, pode ser sintoma de reação alérgica a algum alimento, tá? Pode acontecer. Eu tenho algumas crianças aqui que ao invés de diarreia, que é o mais comum, fazem constipação, prisão de ventre. Então a gente vai passar o pente fino aí, tá, Jéssica? Eu vou te ajudar.
módulo 4 e módulo 5 lá do programa, passar o pente fino, e aí a gente vai fazer, aparar todas as arestas, ver aonde pode estar tendo contato aí com a proteína do leite de vaca, a gente vai olhar se pode ter algum outro alimento aí dentro da experiência de vocês, né, o que vocês passaram de história clínica, pra gente fazer bem feitinho, para melhorar esse intestino, né? Aí a gente vai ver também, por exemplo, a dieta materna influencia também, né, em como está o trânsito intestinal da criança. Claro que a gente tem que tirar o fator alergênico primeiro, para ver se é isso, e também estimular com uma boa dieta materna, tá? Então pode ficar tranquila, terminando a live aqui eu vou te orientar lá dentro do programa, tá bom? Seja muito bem-vinda. Aí, ó, a Lili falando aqui, perfeito, tirou os traços industrializados, né? Isso, perfeito, Lili. Se deu qualquer dúvida lá no rótulo, a gente sempre tem que mandar contato por escrito, tá, meninas? É sempre a dica que eu dou aqui para as minhas mamães do programa e eu dou para vocês sempre por aqui. Telefone, gente, palavras ao vento. Tá? Documento, escrito é documento. Então, inclusive, a empresa vai ter uma maior responsabilidade de te informar corretamente, porque o que eu já vi de instrução errada por telefone, tá? Cuidado com isso, cuidado. Então, sempre por e-mail, tá? A Tati, oi Tati. Aí, ó, meu filho já está com 1 aninho e 3 meses, não tem problemas gastrointestinais, a reação de alguns alimentos é leve. Como eu poderia fazer o TPO do leite? Né, os sintomas gastrointestinais sem muco, sem sangue, né? Ele já está estabilizado há um tempinho, né, Tati? Maravilha. Então, primeiro, Tati, a gente volta os traços, tá? Traços domésticos, se estiver restringindo. Depois, a gente vai pensar em assados. Depois em derivados e depois no leite. E aí, geralmente, 7 dias cada etapa, sendo que do leite eu gosto de dividir. Eu começo com 1/3 ali do copo, né? Isso na dieta materna, né, gente? 1/3 do copo, aí depois meio copo, depois vou aumentando esse copo, e aí com leite eu fico ali pelo menos uns 15 dias com leite integral na dieta materna. Se for direto na criança, porque depois de 1 aninho eu posso até tentar o leite de vaca na própria criança, eu também vou fazer esse procedimento. Se por acaso, né, a criança é abaixo de 1 ano, gente, eu não vou introduzir leite de vaca na dieta dela, porque o leite de vaca não é recomendado abaixo de 1 ano para nenhuma criança, alérgica ou não, tá? Eu posso até começar com os assados, perto de 1 aninho até libero uns derivados, mas muito perto de 1 aninho, mas o leite de vaca não. Por quê? Ou essa criança está em aleitamento materno, eu nunca vou entrar com leite de vaca para tirar lugar de leite materno, que é muito mais biocompatível, adequado à criança, ou se ele não está com leite materno, ele está com fórmula, que é o mais adequado para ele, tá? Então, a gente sabe que até 2 anos, que a Organização Mundial de Saúde preconiza, e não preconiza à toa, preconiza através de estudos que foram feitos, a criança precisa no mínimo até 2 anos, tá, gente? No mínimo. Leite materno é até no mínimo 2 anos. E na falta do leite materno, a fórmula até 2 anos. Se for uma criança que come bem, não é mega restrita a muitos alimentos, não tem seletividade alimentar, ela come em quantidade e qualidade suficiente, está em uso de fórmula, depois de 2 anos a gente pode até avaliar para ver se essa fórmula pode ser suspensa, e aí se a criança continua a PLV, é claro que a gente tem que olhar essa dieta, se vai ter necessidade de suplementação, né? E pode até ficar sem a fórmula. Mas se tiver em aleitamento materno e mãe e bebê quiserem continuar, fica com leite materno. Leite materno não atrapalha a introdução alimentar. Leite materno não vira água. Leite materno não fica fraco. Leite materno o tempo inteiro ajuda a criança a se desenvolver, né? Tolerância também, gente, né? A gente sabe, eu sempre falo isso aqui, né? A única comprovação que a gente tem científica aí é que o leite materno é a única substância capaz de acelerar o processo da cura. As minhas alunas outro dia me perguntaram aqui numa mentoria, mas Ju, a fórmula atrapalha? Não atrapalha, gente, né? Na medida que a gente não tem como amamentar os nossos filhos, e eu passei por isso também no momento da minha vida, ainda bem, graças a Deus, temos as fórmulas aí que nutrem os nossos filhos, né? E eles vão se desenvolver e vão chegar à grande maioria à tolerância. Só que a fórmula não vai acelerar o processo como o leite materno pode acelerar. Por quê? Leite materno passa a ser
célula de defesa mais madura da mãe para a criança, passa substâncias proativas, melhora a flora intestinal, né? Tem toda a questão ali de vitaminas e minerais adequados, vitamina D, né? Vai ajudar em toda a parte da maturação do sistema imunológico e do sistema gastrointestinal, respiratório, cognitivo, além de proteger a várias outras doenças. Eu tenho que falar isso para vocês, tá? Então, o leite materno, sim, vai promover, ajudar a fortalecer essa criança para cura. Só que a fórmula não atrapalha de forma alguma, né? E quando a gente precisa entrar com a fórmula, gente, ainda bem que temos a fórmula aí. Ela vai nutrir a criança até que a criança desenvolva a tolerância no tempo dela, tá? Cada criança no seu tempo. Mas temos a fórmula aí para nos ajudar, isso é muito bom. Tá, Tati? Então, nessa forma, sempre TPO, se a mãe está em aleitamento materno, a gente começa pela mãe. Se está em fórmula, dependendo aí de qual fórmula ela tá, né? Dependendo do nível que ela tá aí de proteína na fórmula, depende, ou a gente libera traços, ou vai com assados, ou faz evolução da fórmula primeiro. Vai depender de cada caso, porque tem que ver em qual fórmula que a criança tá. A gente pode fazer evolução tanto com a fórmula, quanto na alimentação da criança, quando a criança já está acima de 1 ano. Antes de 1 ano, a gente vai mexer na fórmula, tá? Para ver se a criança já está um pouquinho mais tolerante. Tá. A Keila mandou aqui novamente. Vamos ver se eu entendo agora um pouquinho melhor, Keila. Ele é alérgico ao leite e à soja. Parei o ovo cru na boca dele. Keila, tem umas palavras aqui que eu acho que estão mudando. Eu não estou conseguindo entender. Ju, parei o ovo cru na boca dele e ele não sentiu nada? Você deu o ovo cru para ele? Eu não entendi. É isso, Keila? Me desculpa, eu não estou conseguindo entender direitinho. A Franci pergunta aqui, os exames dele deram negativos, médica diagnosticou IgE não mediado, misto. Então, se é misto, é provavelmente dermatite atópica. O que é uma reação mista, gente? De dermatite atópica, asma ligada à alergia e a mais clássica é a esofagite eosinofílica, mas pode ser gastrite eosinofílica, gastroenteropatia eosinofílica, tá? São reações mistas, que tem presença de células de defesa e pode ter também a presença de anticorpos imunoglobulina E, por isso que é uma reação mista. Pode ter os dois mecanismos envolvidos, tá? Os dois tipos de célula e anticorpo, tá? É isso que é misto. Ai, a Nutri de cara, quando levei o diagnóstico da médica, já fez uma dieta tirando tudo. Então vai me desculpar, acredito que não seja uma Nutri que entenda realmente sobre alergia alimentar. Te sugiro procurar outro nutricionista que realmente entenda sobre alergia alimentar. Né? A gente não tira logo de cara 6 alimentos, sendo que você já estava restrita a 4, que a médica já tinha retirado. Vai comer como? Como que ela balanceou essa sua dieta? Ela se colocou no seu lugar? Ela avaliou se realmente esses alimentos estavam suspeitos, com um bom diário alimentar sendo feito aí por um tempo, análise de reatividade cruzada. Isso é importante, gente. A gente não sai cortando alimento assim, não. Né? Diário alimentar, tem que fazer diário alimentar. Eu nunca vou pegar uma mãe aqui e cortar 7 alimentos dela, né? Porque primeiro, não é assim que se faz, a grande maioria das vezes a criança não reage a 7 alimentos. Aí eu vou desnutrir essa mãe, eu vou acabar com o emocional dela sem necessidade. Então, reveja aí, Francis, porque acho que você não participa do meu programa não, né? Da comunidade, tá? A gente pode tentar conversar um pouquinho lá na comunidade para ver o que eu consigo te auxiliar, mas não é dessa forma que a gente faz, tá? De jeito nenhum. Ainda mais porque não tem exame. Se o exame de IgE tivesse dado todos esses alimentos, até pode ser que, né, no início ali a gente restrinja para depois entrando com um por um para ver o que efetivamente a criança é alérgica, o que ela faz sintoma, mas ainda IgE não mediada, cortando esse monte? Vai me desculpar, mas muito provavelmente essa nutricionista não entenda de alergia alimentar. Ah, maravilha, Jéssica. Ah, já começou a papinha. Tá, então a gente vai ter que ter bastante cuidado, né, com uma papinha bem laxativa para ajudar também esse processo, né? Eu vou te dar umas dicas aí de como melhorar, né? Porque o que acontece, gente? Uma criança que já tem uma tendência ao intestino mais preso, seja por sintoma da alergia ou não,
A gente entra com a introdução alimentar, você muda completamente a estrutura ali do alimento que o intestino dela está acostumado. Então fica um alimento fibroso, mais sólido, dá mais resíduo, né? Dá mais bolo fecal, dá mais fezes. E isso para uma criança que tem como sintoma da alergia a constipação, ou que é uma criança já mais ressecadinha, que já não fazia tanta evacuação assim, isso pode dar uma prisão de ventre, que a gente tem que ficar muito atento, e o médico, né, o gastropediatra tem que acompanhar junto, porque se isso não for muito bem orientado e muito bem acompanhado, pode dar um fecaloma na criança, que quando as fezes, o intestino vai só puxando água, o cocô fica tão endurecido, fica como uma pedra, e pode até fazer lesão de intestino, né, e para sair também pode lesionar o ânus, a criança ficar traumatizada, pode ser necessário uma intervenção maior, né, Jéssica, você falou aí do supositório, gente, não é a orientação clássica, nem de gastropediatra, tá, ficar colocando em supositório a cada 2, 3 dias que a criança tá sem evacuar, não, a gente tem que ver aí os cuidados do dia a dia, sendo muito bem feitos da alergia e dieta bem feita, ajudando esse processo, e se for necessário o médico pode prescrever algum medicamento para ajudar, porque o supositório, ele pode até fazer o efeito contrário na criança, a criança ela acabar, né, tendo um trauma mesmo ali no ânus, machucando essa região da criança, e a criança, cada vez que ela sente dor, o que ela faz? Ela vai prender ainda mais. Então tem que ter muito cuidado com isso, tá? Eu tô falando isso porque eu conheço excelentes gastros e eu sei que não é essa a recomendação, né? Lógico, casos e casos, tudo tem que ser avaliado individualmente, mas tem muita coisa pra gente tentar antes do supositório e que isso não seja a regra. Cuidado com isso, tá? Realmente é invasivo sim e pode dar efeito contrário. A criança pode fazer uma associação de dor, lesionar ainda mais ali o local e a criança prender ainda mais esse intestino. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Imagina, querida, eu vou entrar em contato com você, tá? Pode ficar tranquila, já vou te orientar nesse sentido. Ah, maravilha, Mari. As meninas falam assim, Ju, você lê meus pensamentos, você responde as minhas dúvidas antes de eu perguntar. Que bom, né? Que bom. Aí a Tami perguntando aqui, Ju, minha bebê não apresenta mais sintomas, mas não está ganhando peso ainda, Tami, então pode ser que tenha ainda uma microinflamação. Como eu falei, gente, sintoma gastrointestinal, para o intestino desinflamar totalmente, pode demorar aí até 6 semanas, em alguns casos até um pouquinho mais. Então a gente tem que dar um tempo para o intestino desinflamar, mas se já está aí pelo menos há um mês estabilizada, a gente já tem que começar a ver uma melhora no ganho de peso. Uma outra questão importante também é avaliar se realmente não está ganhando peso suficiente, tá, gente? Muitos profissionais colocam a expectativa muito alta, a gente tem que entender realmente como fazer a leitura ali da curva de ganho de peso e crescimento. A curva do meio é uma média, se a criança estiver na curva dela, mas abaixo daquela curva verdinha, não quer dizer que ela está ganhando pouco peso, quer dizer que ela é abaixo da média, é a genética da família, né? Isso aí a gente também tem que olhar sempre, é o que eu falo. Ju, minhas alunas, Ju, meu filho não está ganhando peso suficiente. Falei, maravilha, então vamos analisar. Genética da família, curva de ganho de peso e crescimento desde o início do nascimento, porque a gente não analisa ponto isolado e não analisa só o peso, a gente analisa a genética da família de pai e mãe, curva de ganho de peso e crescimento desde o início e ingestão. A gente tem que avaliar todos esses fatores para a gente conseguir fechar se a criança realmente não está sendo bem nutrida, né, ou ainda está inflamada, por isso ela não está ganhando peso suficiente. Não é com um fator só que a gente fecha isso, gente. Criança não é só ganho de peso. Como é que está a clínica dessa criança? Ela está se desenvolvendo bem nos outros parâmetros de desenvolvimento para a idade dela? Isso também é muito importante. Quem faz isso, né, com... esqueci a palavra, gente, é cansaço, com excelência, quem faz isso com excelência é o pediatra, né, o pediatra faz muito essa avaliação aí do desenvolvimento da criança a cada fase da vida, então isso é muito importante, tá, a criança não é só um peso, um ponto na curva, nunca, são várias coisas que a gente analisa junto, que se a gente analisar só ponto ali na curva do peso,
grande chance de fazer análise errada. E aí a mãe fica muito aflita, porque eu, como mãe de alérgico, meu filho realmente também tinha problema no ganho de peso. Eu sei que isso é uma aflição tremenda, né? Quando a gente chega lá e a pediatra fala, não está ganhando 500 gramas, ou às vezes fala 1 quilo por mês. Gente, calma, né? Cada criança é única, a gente tem que ver aí como é que essa criança vem evoluindo. A gente tem que ter a melhora, mas analisando o conjunto, nunca um elemento só, tá, Tami? Isso é importante também. Mas pode ser que ainda esteja aí em contato. Eu te oriento a olhar traços domésticos. Pode ser que a criança esteja reagindo traços domésticos. Faça um bom controle aí por pelo menos 30 a 45 dias de controle de traços domésticos para ver se a criança desinflama e recupera um pouco mais esse peso. Pode estar aí a sua resposta. Mas não é só isso, né? A gente tem que avaliar um todo. Maravilha, meninas. Então, respondi a todo mundo aqui. Bombou de pergunta aqui das alunas. Então, é isso. Então, muito obrigada pela presença de vocês. E até a nossa próxima live na semana que vem. Mais uma vez, muito obrigada pela presença. Tchau.